Graças a Deus, mais uma terça-feira. Estamos trazendo a palavra do Senhor. Estamos aqui no estúdio. Tem um bom tempo. Esse estúdio foi feito pela honra e glória do Senhor. Meu irmão trabalhou um dia todo aqui para fazer esse estúdio. Fico muito agradecido pela força de vontade dele para fazer a obra de Deus, para eu pregar aqui a palavra do amor de Cristo. Eu me sinto muito feliz e muito alegre em falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. O Senhor fez muita cura na minha vida, muita transformação, tem abençoado o meu lar, a minha casa, a minha família. Então eu fico grato por tudo que Deus tem feito. Ainda que os dias são difíceis, ainda que os dias vão se apertando, é uma verdade. Muitas vezes a pessoa fala, mas por que o pastor fala que as coisas estão difíceis? Mas sim, Jesus mesmo falou. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas estarei convosco até o fim. E Ele sempre está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e nos alegrando. Todos os dias, nós deixamos aqui a palavra de Deus, de segunda a sexta, para o Senhor fazer a obra no coração das pessoas. Tem muitas pessoas enfermas, pessoas doentes. Às vezes a pessoa fala, essa palavra não foi para mim. Às vezes você não quer escutar, mas tem muitas pessoas que querem escutar a palavra de Deus. Pessoas que estão enfermas no hospital, pessoas que não têm força, pessoas que estão esperando uma porta de emprego. Aí nós fazemos a oração da noite e nós lemos a palavra. A nossa satisfação e a nossa alegria é poder falar da palavra de Deus e as pessoas se transformarem e sentir alegria no coração. Quando a pessoa sente alegria no coração, a pessoa é transformada e começa a ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler uma leitura muito importante, a palavra qual o Senhor me tocou nessa terça-feira, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 16 até o 22. Eu quero deixar essa leitura para você. Paulo ensinando a igreja do Tessalonicenses. Paulo ensinou a igreja de Roma, aos romanos, ensinou a igreja aos coríntios. Ele tinha um privilégio, o amor de poder ensinar a sabedoria e falar do amor de Cristo. O homem foi transformado. O homem que era um homem que perseguia o povo de Deus. O nome dele era Saulo. Para quem acompanha a Bíblia, Paulo ele era Saulo de Tarso. Mas Jesus transformou a vida dele. De repente, a transformação que foi feita na vida de Saulo, ele veio se alegrar. E se alegrar, o homem começou a ficar fortificado na fé. Foi cheio do Espírito Santo. E começou a pregar. E começou a ganhar muitas almas para Cristo. E a alegria de Paulo era poder falar do amor de Cristo. E o que você precisa hoje nessa terça-feira é ouvir uma palavra boa. Ouvir uma palavra de consolo. Uma palavra que enche o teu coração de alegria. Às vezes você sai triste, abatido, cansado do dia a dia. Mas eu quero falar para você, a nossa alegria e a nossa fortaleza vem do Senhor. E o Senhor está te abençoando, te fortalecendo. Nós vamos ler aqui no livro da Bíblia, capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 16 até o 22, que diz: regozijai vós sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque está a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não ginguais o Espírito, uma leitura que diz, não deixar, ou até mesmo não deixar o Espírito Santo se afastar da sua vida. E não desprezei as profecias, examinai tudo, redento com bem,
Obstante vós toda a aparência do mal. Uma leitura muito boa que fala: não desprezais as profecias. Muitas vezes a pessoa profetiza para você. Deus tem uma coisa boa para você. Olha, Deus vai te dar uma bênção. Ora pela profecia para se cumprir. Ora pelo profeta que profetizou para você. E pede para que o Senhor abençoe para que venha cumprir na sua vida. O mais importante é que você adore ao Senhor. Alegrai e sentir a presença de Deus na sua vida. Regozijai vós sempre. Orar, é o que está aqui no versículo 17. Orai sem cessar. E no versículo 18 fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus para que nós oramos. E quando você ora, você está falando com Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim: por que as pessoas oram tanto? Por que tanto busca assim, orando bastante? Porque quando você está orando, você está falando com Deus. Muitas vezes você fala com uma pessoa, fala com outra, mas tem um momento de você falar com Deus. Dobrar o seu joelho na sua casa, no seu lar, ou até mesmo aí na igreja. Orar e falar com Deus. E quando você fala com Deus, Deus responde. Quantas vezes Davi de orar no monte, de orar no deserto, e falar com o Senhor, alegro, quando me disseram, vão à casa do Senhor. Davi, ele falava: Senhor, uma palavra muito importante. Quando Davi, ele fala: Senhor, me livra dos meus inimigos. Senhor, me protege, me guarda. E o Senhor sempre está guardando Davi. E aqui nessa leitura do apóstolo Paulo, ensinando aos adolescentes, a igreja, ele falava: orai sem cessar, que essa é a vontade de Deus. Não desprezai as profecias, mas examinai a elas. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa terça-feira. Que Deus te abençoe, meu querido, minha irmã, com todas as bênçãos celestiais. E o Senhor dê muitas bênçãos em nome de Jesus. Essa é a palavra do dia hoje, nessa terça-feira, em nome de Jesus. Se inscreve no canal, manda aí um like, inscreve, chama os seus amigos e receba a tua bênção nesse ano de 2023. Deus tem bênção para você e eu creio que a sua bênção está chegando. Em nome de Jesus. Amém.